Boa tarde. Bom, sejam bem-vindos à palestra, à mesa Cartografias Negras, um espaço dedicado à escuta, à memória e à potência das narrativas que emergem das experiências negras nas Américas. Temos a honra de receber a autora Teresa Cárdenas, escritora cubana, cuja obra dá voz à ancestralidade e à resistência afro-caribenha, e a escritora Eliana Alves Cruz, escritora e jornalista brasileira, reconhecida por seu trabalho na reconstrução de histórias silenciadas pela escravização e pelo racismo estrutural. A mediação será feita pelo professor Alexandre dos Santos, pesquisador e pensador das relações étnico-raciais na literatura, que nos guiará nesse diálogo profundo entre territórios, memórias e identidades negras. Convido os palestrantes a ocuparem o palco e, por favor, recebamos com palmas bem calorosas. Teresa está com medo de ficar no meio. Falei para ela, vai ficar no meio mesmo. Estamos armados aqui com os livros. Ó, aqui, ó, dever de casa feito, ó, tudo marcadinho. Boa tarde para vocês. Quero agradecer à FLIT, né, aos organizadores, ao pessoal da produção todo, né, pelo evento, pela curadoria das mesas, né, tão importante e representativo que a gente tenha mesas com homens, mulheres, negras, indígenas, né, numa feira, que é uma feira literária. Falamos disso muito nos últimos dias, né, e eu acho que é sempre bom a gente também estressar esse tipo de situação, né? Que é muito bom que isso aconteça em festivais de literatura, que a gente tenha representatividade e voz também, trazer essas literaturas e os autores e as autoras para conversar aqui, né? Então, é um orgulho imenso para mim estar aqui, né, dividindo esse espaço com essas duas escritoras maravilhosas. Eu acho que eu preciso começar, que é uma obrigação minha, começar lembrando de uma coisa que eu acho que ficou muito evidente para vocês que estão olhando para mim, né? Eu sou um homem branco, heterossexual. Homem branco, heterossexual é o suprassumo do que a gente chama de privilégio da branquitude, né? Então, estou eu aqui, um homem que representa, mesmo sem querer, o privilégio que a branquitude construiu para si mesma desde o século XV, e estou aqui com uma responsabilidade muito grande de mediar uma conversa entre duas escritoras negras, afrodiaspóricas, latino-americanas. Então, eu quero que vocês saibam que eu estou muito cioso do meu papel de homem branco aqui, conversando e sendo um trampolim, né, para essas duas escritoras que estão aqui comigo, né? Então, duas escritoras premiadíssimas, né? Casa das Américas e Prêmio Jabuti. Não são qualquer escritoras, são as escritoras, né? Então, são duas mulheres que tomaram também para si a responsabilidade de construir narrativas que mostram para nós como as relações étnico-raciais do passado, que foram construídas no passado, elas desembocam nos dias de hoje, na modernidade, ainda replicando essas relações do passado, né? Replicando essas relações como se fosse um rio desembocando no presente com uma força ainda muito virulenta, né? Por isso, eu quero começar perguntando para essas duas griotes, que é o feminino de griot, porque eu acho que elas não são só escritoras, né? Elas são duas griotes, porque é uma narrativa que traz a história, a escrevivência, para a gente falar da Conceição, a oralitude, para a gente lembrar de um escritor queniano muito importante, que é o Ngugi wa Thiong'o, que fala sobre a literatura oral como uma literatura também muito importante, né? Muito pouco reconhecida, mas importantíssima
para a passagem das histórias. Então, essas duas autoras, elas não são só escritoras, são narradoras, elas trazem para as suas literaturas a pesquisa, a oralitude, a escrevivência. Então, eu queria começar perguntando para as duas o seguinte, né? Quando a gente faz um paralelo entre as duas literaturas, de vocês duas, né, a gente fica estarrecido, pelo menos eu fiquei estarrecido, com a quantidade de paralelos e pontos de contato entre a experiência da Teresa em Cuba e a experiência da Eliana aqui no Brasil. Duas escritoras afrodiaspóricas cujas narrativas se encontram muito mais do que existem diferenças, né? Então, ao resgatar essas cartografias, para usar o nome da mesa também, né? Ao vocês resgatarem essas cartografias do passado, vocês acham que vocês estão analisando de uma forma crítica as cartografias do presente? Olá, pessoal. Boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês. Ontem estive mediando aqui o Paulo e o Giovanni. Agora volto para falar um pouco de mim, né, do que a gente escreve. É lindo ver esse auditório cheio, todas as mesas cheias. Isso é mágico. E um momento feliz, né? Um momento feliz, um momento diferente que a gente está vivendo, apesar dos nossos conflitos internos, apesar de tudo. Eu acho que estamos num momento diferente de país. E essas festas literárias são uma prova disso. Falar em mapa, né, em cartografia, te leva para muitos lugares, né? Te leva literalmente para muitos lugares. E o Brasil não é para iniciante, a gente sabe, né? Não é o estagiário, não sobrevive no Brasil. Aqui a gente tem que ser bem profissional com muita coisa, né? Porque é um país muito complexo e muitas nações dentro de uma. Eu acho que quando a gente escreve, sim, né? Respondendo a tua pergunta bem objetivamente, acho que sim. Acho que quando a gente investiga esse passado e olha esse mapa do passado, é impossível não mexer no presente, impossível. Eu, quando escrevi o Água de Barrela, para quem não sabe, né? É uma história de 170 anos da história do Brasil, é um paralelo da história do Brasil com a história da minha própria família. Então, são aquelas pessoas que foram escravizadas e subalternizadas, olhando a própria história da nação com a sua própria trajetória, né? Por intermédio da sua própria trajetória. Então, quando a gente mexe numa coisa assim, a gente mexe em muita gente. Eu estava vendo a mesa do Onjak, ele falando com o avô e com as pessoas invisíveis. Eu acredito que as pessoas estão aqui mesmo, né? Para mim, isso é real. Isso é real. Eu tenho uma comunicação, assim, e hoje, para mim, é um dia muito especial, porque hoje, minha mãe, se estivesse viva, hoje ela completaria 85 anos. E ontem eu segui aquela procissão, né? Eu quis seguir aquela procissão. Eu quis seguir aquela procissão porque, primeiro, que essa é uma cidade de Preto Velho. Você não pisa naquelas pedras ali e não. Quem não pensa nisso está aqui errado. Quem não pensa nisso está vivendo errado. Não é possível você pensar ali e não pensar em quem calcou aquelas pedras ali. Aí hoje eu fiz um passeio que eu não queria que fosse de charrete, mas eu nem sabia que tinha um carrinho, né? Mas eu estou com uma perna ruim, eu falei, bom, vamos lá na charrete. Mas eu queria ouvir o que é que a pessoa que conduz ia me contar, né? Uma história que eu sei um pouquinho, né? E aí eu falei, não, mas eu quero ouvir o que ele vai me contar. Aí ele falou do piso Pé de Moleque que tem em frente à fonte e me falou do piso que tem aqui, que foi não, mas esse piso não é original, foi posto pela prefeitura. Eu falei, mas tá, que prefeitura? Que gestão? Ele, 1750. Eu falei, poxa, 1750. Cara, o mesmo cara que botou aquele piso lá, botou esse aqui, né? Então, é um pouco sobre isso. E quando você sabe, é aquela, como dizem na internet, né? Depois que você vê, você não tem como desver, né? A gente não tem como desver. Não tem como. Então, eu acho que a minha vida é antes e depois desse livro. Eu acho que o meu mapa pessoal e eu acho que posso dizer, da minha família, mudou depois que a gente descobriu um pouco dessas pegadas do passado.
E muita gente que já leu, né? O livro foi lançado em 2016 pelo Prêmio Oliveira Silveira, primeiro da Fundação Palmares, depois a Malê lançou essa edição. Então, nós já estamos falando aí de 10 anos, praticamente, 10 anos para 2015, que foi o concurso da Palmares. Então, são 10 anos em que muita gente já leu essa história. E que já mudou o seu mapa também, né? Então, eu acho que é o poder das palavras. Alô? É o poder das palavras, é o poder do que a gente reinventa do passado, do que a gente reconstrói desse passado, embora não seja literal, né? Eu não estava lá, né? Então, eu tenho que usar a minha imaginação para preencher essas lacunas, mas, sim, a gente mexendo naquilo lá, a gente mexe no presente aqui de uma forma muito efetiva e muito prática na nossa vida. Tem efeitos, assim, diretos em quem nós somos, em como nós enxergamos o mundo e as pessoas à nossa volta. Olá, boa Tereza tarde. acompanhou a procissão ontem também, não foi? Eu vi de longe, né? Porque eu tinha muita fome, estava tratando de comer algo e eu vi de longe e peguei a foto e demais. Boa tarde a todos. Por favor, não sinto muito, mas falo portunhol e espero que você compreendam, né, minhas palavras. É muito, para mim, importante estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E é muito interessante também, porque eu he visitado tanto Minas, né? Tal parece, eu acho que foi para Rio errado. Eu tinha que morar aqui no Minas, né? Estive em muitos eventos aqui, mas é a primeira vez que estou aqui no Tiradentes. E é uma cidade que me lembrou muito a cidade onde eu moro lá em Cuba, Habana Vieja. Não sei se alguns han viajado até Cuba, né, e conhecem Habana Vieja, que é nós falamos que é o casco histórico da cidade. E foi onde primeiro, né, começou a expandir-se a cidade. Mas nós temos lá também uma cidade que se chama Trinidad, e essa cidade tem 200 anos mais que Tiradentes, e é muito parecida a esta, né? Quando eu entrei aqui, eu acho que Eliana pegou minhas palavras, né? Porque tudo está muito lindo, e eu só estava pensando as mãos das pessoas que fizeram isso, né? Quanta gente morreu, talvez, né, fazendo isto, quanta sangue está aqui, né? Quanta tortura. E só estava pensando nisso. Passa também com a cidade de Trinidade, passa com Paraty, passa com tantas cidades, né? E é muito palpável para mim sentir, né? Estamos falando na mesa anterior de espíritos e demais, né? Da presença, não? A presença dessa gente, né? De meu povo aqui. Então, agradeço de maneira dobra, né? Por estar aqui. E o mapa, eu acho que o mapa de nosso povo, né? Nunca vai ser algo que você vai botar em um livro, na parede, uma coisa neutral, né? Nesse mapa tem muitas coordenadas, né? De gente que, de alguma maneira ou outra, deixou um legado, né? Ainda sem escrever, sem saber escrever, uma literatura oral. Eu acho que é importante também. Eu sinto que é uma literatura tão válida, tão poderosa. Eu acho que é muito mais poderosa que a escrita, né? Porque é uma literatura que ha viajado, né, através dos séculos, de maneira verbal, né? Como eu falo sempre, de boca a orelha, né? Então, eu acho que esse mapa está cheio das palavras dessa gente. E uno não tem como sair disso, né? Como sair dessa memória, nem eu quero tampouco, né? Todas essas pessoas que já não estão, que em seu tempo talvez não foram escutadas, foram invisibilizadas, né? Estão em lo que eu escrevo. Eu acho também que esse ofício da escrita tem muito de espiritual. Eu não sei outros autores, mas em meu caso é, né? Eu escuto as palavras deles, eu consigo
experimentar suas emoções, né? E tudo isso vai à minha literatura. É muito interessante, muito engraçado, porque há pessoas, não sei se você conseguiu ler tanto a de Eliana como a minha, né? Mas você consegue sentir essas pessoas, né? Que estão aí com você enquanto você está lendo esses livros, né? Tanto a literatura de Eliana, como a minha, como a de Conceição, por supuesto, tem pontos de contato, né? Eu tenho um poema em um livro que fala que praticamente essa literatura parece escrita com a mesma mão, né? Nosso começo nesta parte do mundo foi similar. Uma em Brasil, outra em Costa Rica, outra em México, outra em Colômbia, outra em Cuba, mas foi o mesmo começo, um começo duro, um começo cruel, né? Mas um começo também que nos legou resistência, nos legou memória. E toda essa escrevivência está nos livros, né? Tudo isso está ali. Esse é um grande mapa, né? Onde todas essas palavras, toda essa vivência está ali. Você só tem que olhar. E esse grande mapa, essas vozes, que são as vozes que encontram canalização através de vocês duas, elas fazem com que as obras de vocês, elas sejam um instrumento de reconexão da gente com o continente africano. Quase que um tributo, na verdade, quase não, um tributo à herança que veio junto com os povos que vieram escravizados do continente africano, e não é um povo só, são vários povos que vieram para cá, para as Américas, né? Então, a literatura de vocês é uma literatura que resgata também a força, né, dessa contribuição cultural muito grande e também nos chama a atenção para uma questão que é muito cruel da nossa história como afrodescendentes aqui nas Américas, que é você obliterar, você apagar o passado dessas pessoas que vieram. E isso está presente nos textos, mesmo que não seja proposital, está presente nos textos. O Akin Segunkole, que é o tataravô da Eliana, que está aqui no Águas de Barrela, é alguém que luta contra um nome que é imposto a ele quando ele chega nas Américas, que é Firmino, não é isso? Firmino. O cachorro velho da Teresa é um homem cuja a relação com o passado foi cortada dele, e ele sequer tem nome. Ele é apelidado de cachorro velho. Ele só vai descobrir o nome dele no final. Eu não vou dar spoiler para vocês, mas só ele que vai descobrir finalmente, no final da narrativa, o próprio nome. Então, isso mostra muito a ação proposital de cortar as raízes de todo mundo que atravessou, né, a Calunga Grande, que veio para cá, atravessou o Atlântico e que veio para cá, e que teve que sujeitar a todo tipo de violência. Então, vocês acham que, para as duas também, que a literatura de vocês realmente também se presta a esse papel, ao papel de nos reconectar com as nossas raízes e com as nossas heranças do outro lado do Atlântico? Quem quer começar? Tereza começa agora, depois a gente vai a ele. Sim, eu sempre falo que, bom, a vezes eu me gusta olhar para mim como uma mulher ponte, né? E a minha literatura também é ponte, mas não somente é ponte de nós para a África e África para nós, sino África, nós para o futuro, né? Bom, eu sou uma escritora que trabalha, que gosta de escrever para crianças e jovens, né? Então, minha missão está muito clara, né? É estabelecer esse ponte, esse vínculo, né, com o passado, presente e futuro. Mas, sim, eu acho que, bom, a primeira vez que eu saí de Cuba, eu fui à África, né? Não foi não foi premeditado, né? Estou falando espanhol, estou falando em... já não sei o que estou falando. Nós outros conseguimos compreender muito bem nosso portunhol, certo? Gente,
Mas você foi para onde na África? É Sudáfrica, né? Mas atravessei todo o continente, né? Foi muito engraçado, porque eu cheguei, ninguém vai saber que eu não sou daqui, mas todo mundo sabia que não era, né? Bom, foi muito, para mim foi trepidante, né? Foi muito intenso. A primeira vez que salgo, foi como voltar, né? E essa é uma ideia também que estavam em meus ancestrais, as pessoas que foram escravizadas, sempre voltar à África, né? Mas foi muito intenso bom, se estabeleceu isso, né? Foi como o despegue também, foi como o abraço de África, né? Quando aquilo eu não começava na literatura, mas sim começava em las publicações. E eu acho que foi como como falam aqui, foi como um banho, né? Foi como um Despertar. Não foi um despertar, foi como bom, Um descarrego. Isso, né? Obrigado, gente. E minha literatura, né, foi completamente disparada. Eu acho que é algo muito espiritual. Sucederam muita coisa lá. A África me deu muitos presentes, né? Nunca mais voltei, mas sempre volto em meus livros, né? E sim, eu acho que minha literatura continua sendo esse ponte, essa conexão, essa mirada desde fora a África. Eu tenho uma amiga também escritora, você provavelmente conhece, Fuchi Nsingila, né, sul-africana. Eu lembro quando uma vez estava aqui no Brasil e estavam acontecendo coisas muito terríveis, né, aqui com o povo negro do Brasil. E ela me falava: nós em África estamos olhando, né? Nós em África não se sintam sozinhos, nós em África estamos olhando para você também, né? E essa mirada, né, da mãe, essa mirada dos ancestrais, né, também. E eu acho que minha literatura também corresponde a essa mirada, né, a essa mirada hacia ela e hacia mim escrita. É uma conexão, é um círculo não vicioso, é um círculo de amor, é um círculo de poder, é um círculo de toda essa coisa que eu quero passar ao futuro. Posso fazer uma parte rápida ali antes de você responder? Que isso que a Teresa falou é tão bonito, que ela falou que a literatura dela é ponte, e é uma ponte de mão dupla, né? Não é uma ponte só. Isso me lembrou um autor da guineense, chamado Thierno Monenembô, que escreveu um livro chamado Pelourinho. E a experiência dele vindo para o Brasil e indo a Salvador e descobrindo que a África está aqui. E aí ele escreve um livro sobre um homem que sai da África Ocidental, provavelmente lá de Conakry, lá da capital da Guiné, e vem para o Brasil, para Salvador, para descobrir a sua reconexão com o continente africano no Brasil. Olha só que a gente nunca imagina isso, né? A gente imagina sempre a gente se reconectando com o continente africano, mas a gente esquece do que tem de África no Brasil, que também serve para que, talvez, do outro lado do Atlântico, do rio, né, chamado Atlântico, para usar uma imagem poética e bonita do Alberto da Costa Silva, que foi um dos nossos maiores africanistas aqui no Brasil, que é um rio, na verdade, não é um oceano que separa, é um rio que, se você souber fazer a ponte direito, como vocês fazem na obra de vocês, é um pulo. A gente pula daqui para lá e eles pulam de lá para cá, né? Mas, Alexandre, pensando nisso que você está falando, né, tem um caso célebre, né, dos africanos que vieram, acho que em 40, para visitar alguns terreiros em Salvador, para resgatar o idioma iorubá, porque é como se existisse algum lugar no Brasil em que a gente pudesse, por exemplo, acessar a língua geral, que era o que se falava na colonização, né, na época da... Imagina se existisse algum lugar no Brasil em que as pessoas ainda falassem este idioma. Nossa, então, alguns terreiros, alguns lugares, para eles, era como se fosse um idioma que é um fóssil precioso que você encontra, que você resgata palavras que já não eram mais usadas lá,
que já não eram daquele... que é porque a língua ela vai mudando, ela vai se modificando junto com as sociedades. Então, a gente também tem uma visão de África completamente deturpada, pelo audiovisual, pelas novelas, né, e por um imaginário que não nos permite acessar esse continente. A gente sabe exatamente o que está acontecendo em Nova York. Eu soube que um helicóptero caiu no rio Hudson. Eu não sei o que está acontecendo em nenhuma capital africana. Se depender da mídia, eu não sei o que está acontecendo. E eu estava com a televisão ligada e o canal de notícias ficou miseravelmente 40 minutos falando daquele helicóptero que caiu no rio Hudson. São pessoas que falam assim, gente, tá, tudo bem, é um acidente terrível, mas 40 minutos? E o que está acontecendo no resto do mundo? Então, a gente não acessa todo um planeta, né? A gente tem uma visão muito restrita, e a gente tem um imaginário desse planeta. No mesmo intervalo comercial desse noticiário, vem o quê? Médicos Sem Fronteiras. Vem o quê? Todas aquelas instituições que trabalham em África. Aí você vê um discurso assim, tem um médico branco que fala, aí tem um preto que tem 5 segundos de fala, e aquela desgraceira toda, e todo mundo preto passando muita necessidade. Então, é isso que fica na sua cabeça. Então, a gente não consegue acessar plenamente esse continente. Então, eu acho que um dos maiores prêmios que eu ganhei, vou te falar, eu estava em São Paulo, estava numa balada, assim, gente, uma balada, estava lá dançando. Daqui a pouco me veio um garoto assim, um jovem, devia ter uns 18, 19 anos, falou: vem cá, foi você que escreveu aquele livro o Crime do Caso de Valongo? Eu falei: sim, sou eu e tal. Menina, quando é que você foi à África? Porque, sabe, qual o ano que você esteve lá? Aí eu falei: não, eu nunca estive lá. Ele fez assim, né? Você nunca esteve lá? Como foi que você descreveu exatamente o que acontecia no meu povoado, do meu pai, do meu avô, não sei o quê, não sei o que, lá, lá, lá. Eu falei, cara... Aí a Tereza, essa semana a gente esteve na Bienal do Ceará, e ela falou uma coisa na mesa que eu guardei, né? O continente chama os seus. E eu acho que esse continente, ele me chamou e eu não precisei ir lá. E isso é muito interessante, porque a gente fica pensando em territórios, mas eles estão dentro da gente. O lugar onde você mora não necessariamente é o seu lugar, o lugar onde você... de pertencimento. E isso é uma coisa que a galera indígena traz isso de uma forma muito interessante, né? Você é de um território e, às vezes, você não está nesse território. Porque foi um pessoal expropriado da sua terra, mas você é de lá, né? E isso está impresso em você em algum lugar. Isso está impresso em você. E é verdade, né? É verdade. Quando eu sento para escrever, eu sinto que o continente chama os seus. E aparecem coisas que estão em mim. Mas por quê? Porque eu sou fruto de uma cadeia de pessoas. Eu falo expressões que a minha mãe falava, que meu pai fala, eu convivi com todos os meus avós, com a minha bisavó. Eu vi minha bisavó fazer pamonha no fogão. Então, eu escutei. Então, na hora que eu sento para escrever, esse pessoal está comigo. E, inconscientemente, essas palavras transpiram, esse continente está lá. E essas pessoas estão lá. Eu tenho um amigo que é antropólogo, e uma vez eu postei na rede social uma foto minha, acho que foi Dia dos Pais, uma coisa assim, uma foto minha com meu pai, eu pequenininha, e meu pai abraçado comigo e tal, numa paisagem no Rio. Ele falou assim: nossa, essa foto é tão africana, vocês estão tão africanos aí. Eu falei: mas por quê? E aí ele começou a analisar a foto. Não, ele está numa postura assim, 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 aí ele te abraça desse jeito, ele está ajoelhado dessa forma, e você está falando com ele não sei como, e não sei o quê. Ele fez um retrato Aí eu descobri que eu nunca tinha visto aquela foto. Aí eu descobri que eu nunca tinha identificado o tanto de africanidade que a gente tem, e a gente nunca pisou na África mesmo, né? Nunca pisei naquele continente. Mas ele está todo em mim. Aí eu, por curiosidade, fui fazer um exame de DNA. Hoje eu não sei se eu faria, né? Mas eu estava com muita curiosidade, eu escrevi o Água de Barrela. Minha tia-avó, que me ditou muita coisa aí, é uma pessoa que ela é diagnosticada com esquizofrenia, e a gente desconfia das pessoas que têm questões mentais, né?
e isso também foi um aprendizado para mim. Deixa de ser boba, deixa de ser preconceituosa, todo mundo tem uma história para contar, você é ficcionista, então se joga na história dela, se joga ali e viaja, né? Mas eu estava com essa sede de saber, né? De origem e tal, e fui fazer. E, olha, eu fiquei assim, me deu vontade de chorar quando eu abri, né? Porque meu pai, pelo exame, ele é 100% africano. 100%. E eu falei, mas como assim, né? Mas ele não é africano, ele é brasileiro, ele é de todas as referências, enfim, ele está aqui. E então isso dá sabe, como diz no meme, né? Sua cabeça faz assim, buf, né? Explode, porque você borra as fronteiras, você estabelece pontes, você constrói. É como se você fosse caminhando, sabe esses filmes de ficção científica que você vai andando e a ponte vai se construindo, à medida que você vai andando, o caminho vai se fazendo, esse caminho vai se fazendo, e, de repente, você atravessou um oceano. Atravessou. E é uma delícia ver que as pessoas que leem as nossas histórias fazem essa travessia, se colocam. É comum a gente escutar, né? Nossa, eu li o Cachorro Velho, eu vi aquela pessoa, parece que eu estava lá, parece que eu vi, porque realmente está. Você realmente está sendo levado a um lugar que está dentro de nós. E é tão bonito isso, né? Você ser carregado pela literatura para um lugar que é um lugar que nasceu em vocês, mas que, na verdade, é um fluxo que leva a gente, às vezes, para onde vocês pensaram quando vocês escreveram, e, às vezes, para outros lugares que vocês sequer planejaram quando vocês escreveram, né? Mas eu quero fazer uma outra pergunta para vocês, que é algo que fica muito pungente quando a gente lê e faz esse paralelo entre as narrativas de vocês duas, que é a importância da educação para os seus personagens, né? Sim, vou dar alguns exemplos, que é o exemplo posso dizer que é a jovem Teresa, do Cartas para Minha Mãe, ou não? É uma personagem inventada, ou é a jovem... Tem muito de mim, claro, tem Sim. muito de mim, mas é um personagem, né? Porque é importantíssimo para a jovem Teresa, do Cartas para Minha Mãe, a educação. A educação é muito importante, mesmo ela estando numa família na qual, a própria família, e na qual ela sofre preconceito, segregação, dentro do núcleo familiar da jovem Teresa aqui. E, para os personagens da Eliana, a escritora Eliana Alves Cruz, né? A Marta, do Água de Barrela, que é a mãe da Dodó e da Damiana, né? A Moana Lomoé, do Crime do Caso Valongo, que é uma mulher autodidata, maravilhosa a história dela, e ela é que conduz a narrativa toda, né? Lá, para a filha da Eunice, no Solitária, né? Para Mabel. A educação é algo que tem um impacto muito grande para esses personagens. É o que vai fazer com que eles não sofram nenhum tipo de subjugação, né? Eles não vão ser subjugados pelo poder, que aí a gente vai dizer que é o racismo estrutural, o racismo institucional, que é o poder do privilégio da branquitude, é uma tentativa de furar a bolha e de se tornar distinto, de haver uma distinção dentro daquele ambiente, que é um ambiente de segregação, um ambiente em que o poder é muito sentido por aquelas pessoas, né? Então, a educação tem uma força muito grande. Quando a gente vê regimes autoritários, quando eles estão se impondo em determinadas regiões, a gente pode ver isso no processo histórico até os dias de hoje, qual é um dos primeiros pontos em que o regime autoritário mira? A educação, né? Criminaliza o ensino das escolas, o ensino das universidades, diz que só tem pessoal pelado fazendo orgia dentro das universidades. Então, sim, para vocês, né, qual é o impacto da educação e o que vocês querem que esse impacto apareça nas narrativas de vocês? Bom, no caso do Cartas à Minha Mãe, a principal ideia desse personagem é não repetir mais esse espaço de opressão que estava a avó, né? Em isso consiste o caminho dela para educar-se, né? Para ela não ter que limpar chão, né? Lembra que são dois personagens que ainda bem que são família, mas são antagônicos, né?
A avó pensa que o melhor que ela pode fazer é o que ela fez. O que a sociedade, o país, no momento que ela estava era jovem, fazia, né? E o que aprendeu. Mas esta neta, né? A neta não quer. Ela não quer repetir esse estado, né, de opressão, muito mais pegado à escravidão, né? Ainda bem que já não estava na escravidão. Mas meu objetivo principal não somente é mostrar isto, sino educar a quienes estão lendo. Esse é o objetivo principal em meu caso, em este livro, né? Porque lembra que esta família, né, protagonista deste livro, não estava antes em nenhum livro. A gente, sobretudo as crianças para as quais eu escrevo, nunca havia visto uma família negra protagonista de um livro, né? A interioridade desta família, já seja que falam do racismo, já seja que falam de violência, já seja que falam de imigração, já seja que tem muitos outros temas, né? Mas o fato de ser uma família negra delante de seus olhos não havia acontecido desta maneira, né? Então, é uma maneira também de educar ao leitor, de que esses personagens existem e deixar de invisibilizá-los, né? Sobretudo na literatura para crianças e jovens, né? Esse é o meu objetivo principal, trazer todos estes personagens, né? Botar-los frente a vocês, mira, esta é a vida deles, né? São profundamente humanos, podem ser maus, podem ser bons, podem ser desta maneira ou de outra, mas são gente que existe, né? E esse foi o meu objetivo principal, no meu caso, educar a los leitores, né? Olha, gente, eu acho que muita gente aqui cresceu com aquela célebre frase, né? A educação ninguém tira de você. Todo mundo aí, né? Quem tem pai e mãe, quem veio de periferia, tá, eu vou te dar uma coisa, um tesouro que ninguém vai tirar de você, que é o que você carrega na sua cabeça, seu conhecimento. Eu cresci com esse mantra, porque meu pai cresceu com esse mantra, porque minha mãe cresceu com esse mantra. A gente acredita na educação porque nós vimos isso acontecer na prática. E foi, na verdade, um instrumento que os meus mais velhos e mais velhas enxergaram para sair daquele estágio básico, da precariedade total. Era a única saída para nós. E eu achei que, quando eu terminei de escrever esse livro, eu fiquei muito emocionada, porque eu vi que elas traçaram um plano, sabe? Um plano que elas viam que não era para elas, que era para mim. Tudo aquilo ali, né? Uma vez eu fui numa entrevista e falei e aí o entrevistador falou assim: mas você é uma pessoa, a meritocracia, não é uma pessoa que conseguiu, não sei o quê. Eu falei: não, esse livro aqui não é um ódio à meritocracia, ele é uma denúncia de que foram precisos 7 gerações para chegar aqui, né? Então, não é isso de que você... Olha, se você se esforçar muito, amigo, você vai cansar, né? Porque os privilégios estão aí, é preciso muito mais para chegar a determinados lugares. Então, a educação, mas, para além de ser um valor familiar, eu acho que eu comecei a escrever esse livro segundo o governo Lula, né? 2003... 3, 4, 5, 6... segundo o governo Lula, eu comecei a escrever esse livro. Minha filha era muito criancinha, bebê, meu filho também pequeno. E eu comecei a ver o seguinte: tinha um discurso começando que era assim: a nova classe média. Você vai poder comprar o seu carro. Você vai poder comer a sua picanha. Ontem o Giovanni falou da história da picanha aqui, né? Você vai poder comer a sua picanha todo final de semana. A gente vive num mundo de crise climática, não tem mais como pastar tanto boi para furar a camada de ozônio. Todo final de semana você vai ter uma arteriosclerose, vai entupir suas artérias, vai morrer de infarto com 30 anos comendo carne todo dia dessa forma. Não é mais possível. Não é por aí o crescimento do ser humano. Eu vi um discurso muito materialista, sem moralismo, tá? De que o dinheiro, não é isso, não é sobre isso. É mais um discurso muito calcado. A sua mobilidade social vai se dar. Você mudou de categoria a partir do momento que você tem um carro, que você tem
que você come a picanha no final de semana e que você... Sabe? Eu falei, cara, isso é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé. Eu juro para você que eu pensei isso. Isso é um tiro no pé, porque não é por aí que se verifica, sabe, que a gente muda um estado de coisas e que a gente entra, não é por aí. Porque isso tudo é muito frágil. Principalmente para nós, que somos pessoas pretas, é frágil, é assim, uma casquinha de biscoito que, para quebrar, facinho. Falei com minha filha outro dia, falei, olha aqui, que ela começou a falar do pessoal de comunidade, de favela, com um distanciamento, como se ela não... Falei assim, olha aqui, você é pobre. Deixa eu te falar, se baixar um decreto aí, sei lá do quê, é para lá que a gente vai. A gente tem que ter isso em mente, né? De que é tudo muito frágil. A gente está ali na batalha, mas é frágil. E então eu comecei a pensar, né? Falei, olha, eu acho que qual foi a receita que a minha família usou? Foi a educação, né? Eu não acredito na educação à toa. Eu acho que eu já passei muitos perrengues materiais, né? De não ter nada, de momentos muito duros, e foi essa educação que me salvou. E eu tenho um mix de feelings, porque esses ambientes, a educação também, ela é um reflexo de tudo que a gente tem no país, de bom e de ruim, né? O ambiente escolar é violentíssimo. Para nós, então, é violentíssimo. Eu vivi muitas violências de colegas, de professores. É um ambiente hostil em determinado... O pátio da escola, né? Todo mundo encantado aí com esse seriado aí do adolescência, mas realmente é um ambiente pesado. E num país como o Brasil, racista pra caramba, quem é preto em determinados ambientes, nossa senhora, se ferra, né? A gente vai para a escola de classe média, a gente apanha de verdade, literalmente e metaforicamente. Então, eu tenho um misto de... ai, meu Deus do céu, né? Mas eu enxergo que ali é o grande potencial. E curiosamente, com o acesso, com a lei de cotas, o acesso de um novo público nas universidades e acessando esse conhecimento todo, exigindo da academia que traga outros conhecimentos, né? Porque não adianta nada. Eu sou uma aluna, eu tenho 20 anos, sou uma aluna negra na aula de literatura e eu só vou estudar literatura europeia e grega, não sei o que. Não, espera aí. Só esse povo escreve, só esse povo conta história. Então, quando esses alunos começaram a demandar a academia também, nossa literatura ganhou espaço. Tem uma relação diretíssima aí, né? E aí, curiosamente, de repente, para que diploma, para que ser mestre, para que ser doutor? Isso não vale. Isso não tem efeito prático nenhum na sua vida. Isso não traz dinheiro. De repente, começou um discurso, sabe, de por que será? Porque eu vivi com todos os meus colegas brancos e esfregando o diploma de mestre e doutor na nossa cara, né? Vai ser a vida, os colegas do meu pai de trabalho, meu pai advogado, mestre, fulano, doutor, não sei o quê. De repente, isso começou a não valer. De repente, isso começou a ser uma coisa menor. Por que será? Né? Então, eu não foi proposital. Eu vou escrever com essa intenção. Mas eu acho que isso faz, assim como a história da africanidade, que está lá no nosso inconsciente, isso está no meu inconsciente, está dentro de mim. E eu acho que são valores que a gente quer acessar, né? Que tem toda uma população que cresceu acreditando nisso e que, de alguma forma, enxerga tem alguma coisa aí que eu preciso acessar e que eu não estou conseguindo acessar. Tem uma coisa que eu tenho e que eles não têm e que eu preciso colocar lá. Porque, a partir do momento que está lá, aí sim aquilo vai disseminar, porque, enquanto está aqui só comigo, né? Então, tem toda essa coisa que está permeando a sociedade, que a gente, às vezes, não sabe pegar, né? A gente não sabe definir o que é, mas a gente tem um cheiro. E a literatura, eu acho que ela tem uma coisa muito mágica, né? É como se a gente virasse uma antena e a gente capta o que está pelo ar, né? A gente capta algumas coisas, né? Que estão algumas discussões que as pessoas, às vezes, nem vocalizaram ainda. E isso aparece nos livros, né? Isso aparece. Então, essa questão da educação é uma questão para nós, porque foi a partir daí que toda uma população branca, privilegiada, conseguiu o que tem.
Tem os herdeiros de família, que tem bois e terras desde sempre, mas você tem toda uma população que o cara é médico por gerações, o cara é advogado por gerações, o cara é arquiteto por gerações. A pessoa herda o escritório de advocacia, herda o escritório de não sei o quê. Então, espera aí, eu preciso ir lá, né? Eu preciso ter esse título aí também. Eu preciso acessar esse conhecimento, estar nesse lugar. Isso é legítimo, né? E tem formas e formas de se alcançar isso. Vamos abrir para perguntas do público. Quantas perguntas que a gente tem direito? Duas? Então, temos direito a 2 perguntas. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Tereza. A pergunta é a seguinte. Quando o Alexandre, né, falou da ponte, eu fiquei aqui pensando sobre a questão da universalidade da literatura europeia. E aí, quando o povo preto, o povo indígena começa a escrever, e aí que começam as primeiras críticas das marcas da oralidade, da não universalidade dessa literatura, e que a gente não vai concordar com isso, porque o universo é diverso, né? Então, a minha questão é essa. Essa ponte, nessa cartografia, tem quantos tentáculos? É por aí. Boa pergunta, porque eu acho que aqui em frente que tem, né, ali na parede, tem aquela frase da música do Milton, que eu ficava sempre com a sensação dele, assim, gente, ele aqui, ele e agora, o que eu escrevo? Sou do mundo, sou Minas Gerais. Né? Parece aquela coisa... Não, faltou aqui, não, que eu vou completar aqui, sou do mundo, sou Minas Gerais. Isso é sensacional. É sensacional, porque quanto mais Minas Gerais você é, mais do mundo você é. O mundo se faz a partir de pequenos mundos. Então, e esses mundos eles se conversam. Então, ele é do mundo e ele é Minas Gerais. Então, o James Baldwin tem uma fala que eu acho muito interessante, que ele fala sobre a saudade de casa, né? Ele estava morando em Paris e tal, e aí ele fala, não tenho nenhuma saudade dos Estados Unidos, eu tenho saudade daquele quintal da minha avó, daquela minha cidade, daquele aspecto. Então, eu acho que é um pouco isso. Quanto mais a gente olha para a gente, quanto mais a gente mais pontes a gente constrói, mais universalidade a gente constrói. Então, acho que é uma briga, desculpa a palavra, mas é uma briga bem burra, né? Essa de primeiro, criticar a identidade. Qual é a existência humana que não se constrói em cima de alguma identidade? Você é o quê? Eu sou homem, eu sou branco, eu nasci em tal lugar. É a tua geografia no mundo, é essa. É a tua identidade. Existe algum ser humano que não tem identidade, gente? Então, e outra, é bem burro a gente criticar isso, porque, principalmente na literatura, porque quando a gente traz, quando a Tereza escreve O Cachorro Velho, a Conceição escreve O Ponciá, o Eliana, O Água de Barrelo, ou a Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, o Jefferson Tenório, o Avesso da Pele. A gente estava trazendo um público que, opa, esse lugar aqui também é para mim. E ele não vai parar aqui. Né? Quem aqui lê apenas o livro de um autor ou de um grupo de autores? Você lê várias coisas. É uma porta de entrada para a literatura, de um modo geral. Eu falei, gente, como é que escritores podem recusar gente lendo? Né? Então, eu acho que essa é uma briga burra, porque é você criticar gente que não lia lendo. Eu falei, gente, é um tiro... Mais uma vez, olha o tiro no pé. Pá! Né? Porque, caramba... Então, quando você começa alguma coisa, às vezes você precisa ter essa identificação. Então, quanto mais pessoas escrevem, quanto mais a gente tem o Minas Gerais escrevendo, mais você é do mundo e mais você traz gente. Porque você é uma porta de entrada para um universo muito maior. Então, eu acho que essas pontes elas vão se construindo,
Eu acho que a gente precisa ser verdadeiro, como disse o Ondiak na mesa anterior, né? Simplesmente vai escrevendo, amigo. Vai escrevendo o que te falou o coração, vai escrevendo o que você quer escrever. Não fica preocupado se é para o futuro, se é para o presente, se é para o passado, se é para A, para B, para C. Escreve. Quer responder, Tereza, ou vai ficar quietinha? Acho que a Eliana falou tudo, né? Mas, sim, no caso, bom, eu sou cubana, venho do Caribe, né? E é uma cartografia muito... Estamos lá na mesma cartografia, né? Quando estava falando, Eliana, sobre a necessidade de escrever, né? Assim, mas eu estou de acordo, mas fiquei assim um pouco pensando, né? Também em muitas autoras, né? Que temos muitos autores negros, negras, que estão também trabalhando o seu legado. Mas há muitas que estão morrendo, e esse legado é como que está desaparecendo, né? Porque também temos que estar claro lá, dificuldade, né? A vezes que temos de encontrar como publicar nossos textos, né? Nossa literatura. Uma que outra terá mais possibilidade, né? Mas há muita gente que está escrevendo coisas valiosíssimas, né? E se estão perdendo. Há pouco perdimos a Marie Condé, né? Que, bom, era muito mais famosa, mas no fevereiro agora morreu Velma Polar, que é uma poetisa jamaicana importantíssima. Não é conhecida, imagino, muito aqui no Brasil, nem sequer lá em Cuba, né? Perdimos em Cuba a Georgina Herrera, uma poetisa de altíssimos quilates, né? Uma poesia poderosa, né? Amante de África, de nosso povo. E foi muito triste, né? Porque se perdeu toda... Bom, nós bem sabemos que temos muitas mais coisas sem publicar que já publicadas, né? E todo esse tesouro que você falava, né? Eu sinto que estamos perdendo isso, né? Eu não sei o que fazer para isso. Não sou editora, não tenho uma editorial, né? Mas é impossível perder tanto tesouro, tanta coisa boa, tanta coisa que tem uma importância, que tem um poder para nosso povo, né? Então, é só um chamado de atenção também a isso, né? Tratar de publicar muito mais, que se abram muito mais editoriais para esta escrita de mulheres negras, de homens negros, né? Que é tão importante para nós. Ótimo. É isso. E a gente tem tão poucos autores do Caribe, né, sendo lançados aqui no Brasil. A gente começou a ter há pouco tempo o contato com essas novas maneiras de escrever, né, e da gente ler, né? A Françoise Egat, que você acabou de lembrar, o Edouard Glissant, até o próprio Fanon e o Césaire, que estão sendo relançados aqui no Brasil, etc. E tal. É uma outra maneira de pensar, de escrever, uma outra contato com oralidade, né? Que eu acho que é isso. Como é que é seu nome? Madu Costa, que a Madu acabou de perguntar, né? O que faz o Guimarães Rosa, lá atrás, ser genial, mas a Tereza, a Eli, o Ondiak, o Paulo Lins, o Falero, não serem geniais como foi o Guimarães Rosa lá no passado, por trazer a oralidade para a escrita, né? Para renovar o português que a gente lê, ou o espanhol, ou o francês, etc. E tal, né? Outra pergunta? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Eliana, Tereza. Meu nome é Ailton. Queria agradecer pelas falas de vocês. E pegando um pouco carona na pergunta da Madu, que fala dessa universalidade, né? Por que o escritor ou a escritora negra não pode ser lido como um universal? Mas perguntar a vocês, enquanto escritoras, não só como escritoras negras, mas enquanto escritoras, como é a técnica de escrita de vocês? Como que vocês se enfrentam com a página em branco, por exemplo? Que eu acho que é um dilema de qualquer escritor, né? E eu gostaria de ouvir vocês falarem um pouquinho sobre isso. Obrigado.
Tereza, começa você agora. Ó. Tá vendo? Olha aí. Depois eu falo. Então, cada livro é um livro, né? Eu acho que quando eu escrevi o Água de Barrela, eu queria escrever essa história e ela tinha uma conexão muito forte com história. E eu achava que eu tinha história. E quando eu sentei para escrever, eu vi que eu não sabia nada. Eu falei assim, caramba, eu vou ter que voltar para o... Então, ela teve uma fase muito grande de pesquisa, né? De voltar para estudar mesmo, né? Sentar. Só que eu não tenho essa paciência de pesquisar e depois sentar para escrever, né? Então, eu fui fazendo tudo ao mesmo tempo. Agora, fui escrevendo, fui pesquisando, fui escrevendo, fui pesquisando, mudava, reescrevia, um caos. Lá levei uns 5 anos, porque, né, 5, 6 anos, porque é um livro de fôlego, né, de remontar muita coisa que se esfarelou, que pelo menos eu achava que estava perdida. E lá pelo meio do caminho eu achei um jeito de fazer e a coisa fluiu, mas foi bastante penoso por acessar aquele conhecimento. E a gente tem algumas cerimônias com alguns espaços, né? A gente tem algumas... E quebrar isso foi muito importante, ou seja, ir no Arquivo Nacional e ver uma fonte primária lá de um documento, ir em determinados lugares. Eu tinha a sorte que eu trabalhava com jornalismo esportivo, e aí eu viajava e eu fui a alguns lugares que me ajudaram a pesquisar. Mas eu, geralmente, quando eu sento para escrever, eu tenho um projeto, eu tenho alguma coisa em mente, né? Eu não sento do nada e fico olhando para a página. Não, eu tenho que escrever. Não, eu escrevo, eu sento para escrever quando eu tenho alguma coisa que eu quero escrever, né? Só que é isso, uma coisa é aqui na sua cabeça, outra coisa é quando você senta e vai botar isso na prática, né? Você vê que, uau, por onde eu vou começar? Porque é como se você fosse escalar uma montanha e você pode começar a subir por vários caminhos, vários flancos daquela montanha. Por onde? Por onde eu vou começar a escalar esse texto, né? E aí não tem jeito, né? É experimentação, a gente vai escrevendo, vai. Mas eu sinto quando aquilo entrou na corrente sanguínea, porque é o seguinte: quando eu saio e a cabeça ficou na história. Falei, então agora achei, né? Quando aquilo te empolga de um jeito, você dorme e sonha com a história. E aí, bicho, aí eu sou tipo um caminhão na ladeira. Eu vou escrevendo e vou embora, né? Às vezes eu volto, mas é sempre assim, né? No dia eu escrevo hoje, aí amanhã eu volto e eu leio o que eu escrevi. Eu falo, meu Deus, mas quem foi a pessoa louca que escreveu isso aqui? E aí eu volto e então é sempre assim, vai e volta, vai e volta. Mas é um processo, né? E cada um... Eu vou lançar um livro agora, esse ano, em algum momento, que eu escrevi, sei lá, umas 5, 6 versões desse mesmo. Assim, mudei a história, os personagens são os mesmos, mas eu escrevi de formas completamente diferentes, umas 5, 6 vezes. Eu nem sei. A Conceição é que pergunta assim, mas, Eliana, que horas é que você escreve? Você vai me explicar. Que horas é que você escreve? Porque onde eu estou, você está. Você vai na feira de não sei o quê. Você está... Ela brinca dessa comigo com isso, né? Mas eu acho que isso veio do jornalismo, porque eu escrevo em qualquer lugar. Eu escrevo aqui no hotel, eu escrevo na rodoviária, eu escrevo no avião, eu escrevo... Isso me deu um treino, né? Isso é uma vantagem competitiva nesse lugar, porque eu escrevo, eu não preciso estar isolada, ter um som, eu não preciso disso. Eu consigo me blindar, desde que você não fique assim. Eliana, me deixa quietinha ali, pode estar rolando aqui, cordão do bola preta, sabe, a escola de samba, eu vou estar escrevendo. Então, eu acho que é isso. Mas, embora eu seja uma pessoa um pouco caótica, não tenho assim, todo dia eu escrevo, mas eu sou uma pessoa organizada, com informações, porque isso é muito precioso para mim. Então, eu tenho o arquivo lá, meu arquivo de documentos, eu tenho o arquivo de fotos, às vezes fotos te inspiram, né? Imagens, música, eu crio uma playlist no Spotify com os livros. Eu tenho música que te coloca naquele clima, né? Às vezes eu escrevo escutando algumas músicas.
E isso também é uma outra coisa que achar a playlist, né? A playlist daquele que vai me colocar naquele lugar. Eu escrevi o Água de Barrela, eu escutei aquele disco, seu Mateus Aleluia, ele falou do Mateus Aleluia, eu falei, Mateus Aleluia, porque é lá de Cachoeira, né? Escutei um monte de coisa de macumba, escutei todo aquele disco daquela novela Gabriela, que tem antiga, né? A primeira versão, músicas lindíssimas, tem. Eu falei, nossa, e te coloca ali, né? Naquele lugar. Eu falei, nossa, e às vezes uma coisa assim, eu fico escutando em looping enquanto eu vou escrevendo, porque aquilo vai me deixando num certo transe. E isso é importante, né? E tem algum lugar, assim, um entrelugar, que eu meio que... eu falo que é o Espírito Santo de orelha, que fala assim, você quer que esse personagem morra, mas não é a hora dele morrer, não, ele está vivo ainda. Aí é engraçado, né? Porque é uma coisa meio... Parece que você está sentado numa sala com um monte de gente dando pitaco, que são os personagens que você quer que vá para um canto e ele vai para outro completamente diferente. Isso é muito, muito fascinante para mim, né? Eu falei, olha só... E, às vezes, você planeja um protagonista e outro personagem pula na frente. Não, essa história é minha, né? Eu acho isso incrível, né? Porque eu quero ir para um lugar e eu estou vendo que aquilo está indo para outro. E esse outro é muito mais legal. E isso você só descobre escrevendo. Bom, em meu caso, eu sou chata para caramba, como falam vocês aqui. Eu demoro muito. Ainda bem que a história já está aqui, né? Quase sempre, o começo eu tenho bem claro. Eu não sei onde termina, né? É uma caminhada, né? É galopar na história. Brigamos, os personagens, eu e a história, eu brigamos, rimos. Eu propongo coisas e ele fala, não me gusta, né? Mas por que para lá? Porque eu quero, né? E essa tira e encoge, falamos em espanhol, tira e encoge, falamos em espanhol, da história, né? Eu te posso falar para você, eu tenho desde 2014 uma história que se está escrevendo aqui, né? E é uma história que eu faço muitos apontes. Eu ainda sou dessas escritoras antigas, eu uso um papel, né? E começo a escrever. Mas tem que ser em uma folha, porque eu preciso ver, em uma mirada, ver tudo. Eu não posso, é horrível para mim escrever aqui, dar a volta, não posso, não me concentro, né? Porque estou todo o tempo assim, né? Assim, então eu tenho que em uma só folha escrever todo, frases, alguma característica de um personagem, alguma palavra que falou, tudo isso, né? Eu vou dizer algo que eu nunca falei, mas o livro que mais pesquisei para fazer, não escrevi. Não consegui escrever. E foi um livro muito anterior a Cachorro, foi um livro muito anterior a Meu Avô Tatanene. Aqui no Brasil saiu como Meu Avô Tatanene, mas o nome original é Tatanene Cimarrón, né? Foi uma história que eu quis investigar. Eu perdi tanto tempo, né? Não perdi tanto tempo porque foi muito bom, né? Mas muita energia para acercar-me, né? Estar perto dessa história, foi por lá, por uma história incrível, por lá do navio Amistad. Lembra, né? Porque tudo teve que ver com Cuba e como se sublevaram os escravizados no navio, como chegou a Estados Unidos, enganados, né? Como o ex-presidente dos Estados Unidos pulou por eles, né? Bom, toda essa história é incrível. Mas depois apareceu este menino como se chama? Um grande diretor americano que fez a película, Spielberg. Uhum. O filme. Já Contou a história antes de você. para quê, né?
tal parecia que eu estava fazendo a pesquisa para ele, né? Mas pensei, bom, não, já não, a gente vai pensar que estou, né, repetindo a história, mas talvez hubiera sido interessante, né? Aportar minha visão, né? O título que eu ia botar era Ayagba. Ayagba é o nome de Iemanjá, né? Mas foi assim, né? Não deu. Mas, depois disso, escrevi meu avô Tatanene, né? Que tem a reminiscência disso, porque começa com um barco e demais. E bom, sempre um aprende, sempre a pesquisa é muito importante, né? Eu, por exemplo, escrevo me enchendo todo de livros de história, ensaios, documentos antigos, livros de flora, de fauna, porque há muita coisa que uno não sabe. A gente pensa que uno sabe tudo quando escreve, mas há muitas coisas que uno não sabe, né? Incluso eu tenho um diário de campanha de José Martí, que foi um importante político lá em Cuba, mas não por suas ideias políticas, sino quando ele estava escrevendo, né, em esse diário de campanha, ele menciona os nomes de flores, menciona os nomes de árvores, que há muitos que já não estão, ou que a gente nem sabe, né? Eu gosto também muito falar com gente que faz, bom, aqui é candomblé, lá em Cuba é santeria, porque tem acesso, né, a muito conhecimento que eu preciso para escrever os livros. Como se faz, por exemplo, em Awombaba, né, neste livro. Gente, pega ali, pega ali. Na Awombaba, não sei se já alguns han conseguido ler, o primeiro conto, é o nome, né? E ali quase eu tive que fazer não uma pesquisa, sino um recolhimento de muita coisa, porque eu quis falar ali, né, de como falavam eles. Mas a gente que chegou escravizada a Cuba era arará, vinham de Angola, vinham de muitos. Ah, mira se é verdade. Mira se é verdade, né? Estão a fim de mergulhar, né? Todos E como eu tinha que ver, né, todas essas coisas, falar, né, porque é um conto muito forte que trata do despojo, do quebrantamento daquelas pessoas. Gente! Espera aí, pronto. Aqui, ó. A Wombaba quer protagonismo, né? Para Suayo, o moniala wana mama queña irawo. Para Suayo, foi o que faltou, né? O moniala wana mama queña irawo. Que hecho Lara, o moniala wana mama queña irawo. Agora posso? Gente, é que nós somos mulheres, somos escritoras, mas somos mulheres negras. Você não pode, eu, no meu caso, não consigo, né? Eu só escrevo porque sou uma mulher negra que precisa escrever essas histórias, né? Eu sempre falo que eu sou uma mãe preta que escreve, né? Quando você, talvez, fala autora, né, ou escritora, não me identifico, mas não um 100%. Um 100% é uma mulher negra que escreve, né? E isso sou eu. Toda a minha identidade, todo quem eu sou, toda a minha escrevivência, todo o que eu quero, todo o que desejo, todo o que sofro, toda a ferida está ali, né? Em meus livros. Deu certo? Deu certo. Gente. Bom. E todo, recomendo, não sei se aqui vão estar à la venda livros. Gente, comprem.
Por favor, gente. Por favor. Mas porque é para conectar nossos pontes, né? E por muito que nós falemos, se você não tem nossos livros, talvez ficam, né, um pouco no ar, né? Quando você leia essas histórias, enfrentem essas histórias, você vai a compreender. Mas é muito interessante nós, sendo mulheres negras, né, e escrevendo histórias negras, como nossas histórias conectam com todo o público, com todo tipo de público, né? Cachorro Velo, para dar um exemplo, né, uma anécdota, Cachorro Velo foi publicado na Coreia do Sul. Eu não tenho nada a ver com a Coreia do Sul, absolutamente nada, né? E eles me convidaram lá e eu consegui testemunhar, né, a influência da literatura nas pessoas. Não importa a ideologia, não importa a nacionalidade, não importa se você é um homem branco, você é um homem indígena. É a literatura que conecta as pessoas, né? É a literatura essa ponte, né? Essa literatura que bate em você, né? E que lhe faz ser melhor pessoa. Eu acho isso, né? Obrigada, gente. A gente precisa, infelizmente, encerrar. Muito obrigado, Tereza Cárdenas. Obrigado, Eliana Alves Cruz. Obrigado a vocês. A gente queria cantar e dançar, mas... Muito obrigada a todos e todas vocês.